O tema que foi solicitado, que foi escolhido, é sobre os mitos no casamento. Esse estudo nosso ele é uma adaptação de um capítulo desse livro, Soluções do Amor, Gary Chapman. Quero recomendá-lo. Se você um dia tiver que comprar um bom livro, está aí uma sugestão, é da Cultura Cristã. E o que estaremos trabalhando hoje é uma adaptação de um capítulo desse livro, recheado com algumas experiências mais nossas, de trabalho. Vamos começar pensando um pouco nessas questões, mas eu gostaria de deixar para ler os textos bíblicos à medida que a gente for tratando. Não temos um texto específico, porque nós vamos estudar vários textos bíblicos, e a ideia é essa. Tendo, portanto, a tarefa de estudar esse tema, vamos abrir o nosso coração e a nossa mente para ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco nessa noite. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade preciosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos. E agora quero suplicar que Teu Espírito Santo esteja abençoando cada parte dessa reflexão, a fim de que o Senhor esteja usando, ó Pai, essa reflexão como instrumento de moldar o coração de cada um de nós, maridos, e de cada esposa aqui presente. Desarma o nosso coração, traz, ó Pai, para a nossa realidade a Tua palavra de forma viva e eficaz e personalizada, para que essa aplicação do Espírito Santo seja de fato algo que venha de encontro às necessidades de cada casal que aqui está presente. Nós louvamos ao Senhor e oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que nós temos que aprender, muitas vezes nós temos algumas dificuldades com relação ao nosso casamento, porque nós nos fixamos em alguns mitos e esquecemos de viver a realidade. Vamos entender isso. Os mitos são algumas máximas que nós acreditamos e que nós praticamos, que limitam a nossa atuação e que nós encaramos como sendo expressão da verdade. Na realidade não são verdadeiras, mas nós tomamos aquilo como sendo expressão da verdade. Se você for pensar sobre essa questão, você poderia aplicar isso em diversas áreas da sua vida. Mas no casamento, esse tipo de situação traz muito prejuízo para nós. Por quê? Porque o mito faz com que a gente fique meio que paralisado. Nós colocamos aquela máxima diante da nossa mente e não tomamos nenhuma iniciativa, porque afinal de contas, aí nós vemos ali com aquela frase, com aquela máxima que nós acreditamos ser verdadeiro. Por exemplo, tem gente que coloca aí a máxima, usando aqui uma ilustração, de que toda sogra é gente boa, Então, às vezes você pode ter algum problema com a sua sogra, você diz, não, mas toda sogra é gente boa, Isso é uma máxima que nós colocamos e que às vezes impede a gente de tomar algumas iniciativas. Quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos comparar esses mitos com a realidade. Ao invés de viver crendo nesses mitos, limitados por esses mitos, nós precisamos viver a realidade. E qual é a realidade? Daqui a pouco é o que nós queremos ver. Existem aqui, que gostaria de analisar com você, 4 mitos. Mas antes, deixe-me colocar aqui um versículo bíblico que nós precisamos ler juntos aqui. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. De novo. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Endereço? Isso. Então, antes de tudo, lembre-se disso. Esse versículo precisa ser aplicado no casamento. Jamais desrespeite o seu cônjuge se você não gostaria de ser desrespeitado. Aquilo que você gostaria de ter como resultado da ação do seu cônjuge com relação a você é o que você precisa aplicar e fazer
a fim de que você possa cumprir o preceito bíblico. Muito bem, vamos lá então. Vamos olhar agora esses mitos. Os mitos populares que às vezes que não correspondem à realidade, mas que podem paralisar a nossa ação. O primeiro mito que nós vamos estudar é que o meu estado de espírito é determinado pelo ambiente em que vivo. Preste atenção nesse mito. Tem muita gente que fixa nesse mito. O meu estado de espírito é determinado pelo ambiente em que vivo. Se eu nasci numa família amável, carinhosa, então no meu casamento nós vamos ser amáveis, carinhosos. Se eu nasci numa família onde as pessoas se desentendiam, no meu casamento não tem jeito, porque afinal de contas eu cresci assim, eu cheguei até no casamento assim. E isso é um mito. Talvez você pudesse se lembrar de que na própria genealogia de Jesus, se você for analisar ali aquele capítulo 1 de Mateus, que trata da genealogia de Jesus, você vai ver muita gente ali que tinha um testemunho difícil, gente que não prestava, vamos dizer assim. No entanto, mesmo tendo pessoas assim na família, Jesus foi uma bênção. Às vezes, essa questão de que meu estado de espírito é determinado pelo ambiente que eu vivo, às vezes faz com que você desista de lutar. Talvez você possa pensar assim, meu lar é tão tumultuado, tão cheio de turbulência, que eu não tenho possibilidade de ser feliz. Outras pessoas têm, mas eu não, porque lá em casa, aí você pode dizer, sei lá, se o marido bebe, se a esposa é isso ou aquilo, não importa o que seja. E aí cria-se esse mito. Eu não posso ser feliz porque o meu casamento é uma droga. Eu não posso ser feliz porque a minha vida, a minha casa é uma casa desestruturada e não tem outro jeito. Preste atenção, meus queridos. Lembre-se, o ambiente em que nós vivemos afeta sim a nossa felicidade. Claro que sim, mas ele não pode determinar a nossa felicidade. Talvez se você está passando por uma fase difícil no casamento, quem sabe você possa mudar o foco da sua alegria para outras coisas, a fim de que você possa sobreviver enquanto você investe no casamento. Não tome esse mito de dizer, o ambiente onde eu vivo determina a minha felicidade. Não, isso é um mito, isso não corresponde à realidade. Você pode fazer diferente, você pode viver de forma diferente, você pode reagir de forma diferente. Você não precisa ser uma pessoa infeliz, mesmo se o seu casamento não estiver bom, mesmo que seus filhos estejam passando por lutas. Lembre-se que os princípios bíblicos sobre isso deixam claramente expresso essa realidade. Quando Jesus fala da paz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Jesus não está dizendo paz ali no sentido de te isentar completamente de tribulação. Mas durante a tribulação, a paz de Cristo pode estar presente ao seu coração. Durante as lutas, durante as pelejas, uma enfermidade, uma dificuldade financeira. Às vezes, não consigo dormir, não consigo ser uma pessoa feliz. Preste atenção, cuidado com esse mito. Meu estado de espírito é determinado pelo ambiente em que vivo? Não. Você pode fazer diferente. Vamos lá, mito número 2. As pessoas não podem mudar. Esse mito eu já ouvi trocentas vezes aconselhando casais. Eu já ouvi de pessoas que falam isso do cônjuge e já ouvi de pessoas que falam de si mesmo. Pessoas assim, não pastor, minha esposa não vai mudar nunca. Né? Outro já diz assim, não pastor, eu sou assim mesmo. Se quiser me aceitar no casamento é desse jeito. Sabia que eu era assim antes de casar, eu não vou mudar porque sou eu. Esse é um mito. Na realidade, às vezes as pessoas tomam esse mito como sendo verdade e não lutam contra os problemas que têm. Por exemplo, se uma pessoa passou, digamos aí, os primeiros 15 anos do casamento com lutas na vida financeira, nada deu certo,
tentou uma coisa, tentou outra, fez projetos, todos os projetos fracassaram. A tendência do casal é dizer, de fato, não tem como lutar contra isso. As pessoas não podem mudar. Mas, na realidade, crer nesse mito faz com que você não lute, com que você perca a esperança. E você sabe perfeitamente de que as pessoas podem mudar e mudam. E mudam. Talvez a prova disso seja a vida de alguns de vocês aí que passaram por situações difíceis antes de ter o coração convertido pelo Espírito Santo. E de repente você se vê aqui na igreja, louvando a Deus. Caramba, como eu mudei, hein? Olha só, como eu vivi antes, como eu vivo agora. As pessoas mudam sim. As pessoas mudam se tiver a motivação certa para mudar. Então lembre-se disso. Essa ideia de que as pessoas não podem mudar é um mito, não corresponde à realidade. É um mito que tem prejudicado muito o casamento de muitas pessoas. O terceiro mito que quero destacar é de quando se tem um mau casamento, só existem duas soluções: acomodar-se a uma vida miserável ou sair do casamento. Talvez até você fale assim, uai, não é não, pastor? Eu pensei que era, né? Tem gente que pensa assim. Tem gente que chega para conversar com o pastor, diz, pastor, estou lascado, porque Deus não permite que eu separe, mas eu sou uma pessoa infeliz, e agora fazer o quê, né? Agora é viver assim mesmo a vida inteira. Não tem outra possibilidade. E às vezes as pessoas fixam-se nesse mito. E ela constrói uma prisão em torno dela mesma, psicologicamente, e o mito é esse, que ela pensa isso. Gente, quando você tem um casamento ruim, e não tem jeito mesmo, então ou você adapta a viver infeliz o resto da vida, aprenda a viver infeliz, ou você sai do casamento. Será que, porventura, você poderia pensar em alguém que acreditou nesse mito? Ou quem sabe você mesmo já chegou a acreditar nesse mito? E é mito? É. Porque não existem apenas duas possibilidades. Isso é o mito. Existem mais alternativas que Deus estabelece para a nossa vida. E o mito número 4 é de que alguns casamentos de fato não tem jeito. E aí a pessoa acrescenta, e é o meu caso. Normalmente eu não falo assim, né? Tem casamento que não tem jeito. Fala, não, alguns casamentos não tem jeito, o meu é exemplo deles. Ninguém fala isso pensando no casamento dos outros. Eu nunca ouvi uma pessoa falar, isso não tem jeito. Eu confesso para vocês que, como pastor, de vez em quando eu quase chego a essa conclusão. Você aconselha o casal, aconselha, vai daqui, vai dali, mostra os princípios bíblicos, mostra o que eles têm que fazer e tudo mais. Aí você fala, gente, não é possível, será que esse casamento não tem jeito? Nós somos tentados a acreditar nisso. Aí de repente eu paro e digo, não é. Se desejar, buscar a vontade de Deus, não é apenas essa possibilidade. Deus tem poder para mudar o que for necessário. Essa ideia de que alguns casamentos não tem jeito é um mito, não corresponde à realidade. Eu nunca vi pessoas que estão bem casadas pensar desse jeito. Só quem pensa nisso é a pessoa que acrescenta, e esse é o meu caso. Alguns casamentos não tem jeito, pastor, eu sei que não existe, e esse é o meu caso. É a mesma história de debate, né, de argumentação teológica sobre dízimo ser ou não coisa do Novo Testamento. Eu nunca vi um crente fiel do dízimo reclamando e pensando, discutindo, buscando texto bíblico para ver se é ou se não é. Você só vai procurar gente querendo discutir isso, gente que não é fiel no dízimo. Aí vai procurar alguma argumentação bíblica para justificar o seu erro, justificar a sua infidelidade. Assim é esse mito com relação ao casamento. Não, tem alguns casamentos que não tem jeito mesmo, não. E esse é o meu caso. Isso é um mito.
Isso não corresponde à realidade. Não existe casamento que Deus não possa dar um jeito nele. Claro, talvez você possa dizer, pastor, será que não tem mesmo? Talvez até eu possa dizer que tem. Aqueles casamentos quando os cônjuges não estão dispostos a pagar o preço de serem fiéis a Deus, de obedecer à palavra de Deus, de buscar a presença de Deus para lutar pelo relacionamento. Mas a partir do momento que nós procuramos a graça de Deus, aí a situação muda. Não existe casamento que não possa ser consertado, corrigido. Mesmo em casos graves, quando há um adultério, por exemplo, isso não é sinônimo de que, de fato, o casamento tem que acabar. Porque a graça de Deus é maior do que as misérias e dos nossos comportamentos errados. A graça de Deus é maior do que tudo isso, para mudar o nosso coração, para mudar o nosso relacionamento. Por isso é um mito. Então, esses 4 mitos. Você diz assim, pastor, mas como é que eu faço para não cair nesses mitos? É aqui que quero entrar com o outro lado da moeda. Você pode viver acreditando nesses mitos que disse não correspondem à realidade, não são verdadeiros. Ou você pode viver a realidade, o que de fato é verdadeiro, que corresponde à realidade. Aquilo que é a verdade. E para isso eu gostaria de trazer para você 6 verdades que vão dar direção a qualquer casamento com problemas. Preste atenção nisso. Não importa se o seu casamento tem problemas simplérrimos ou se tem problemas insolúveis. Existem 6 princípios bíblicos que você pode aplicar ao seu casamento que vai trazer uma luz no fim do túnel a fim de voltar a ter esperança em ter um casamento abençoado, em ter uma restauração do seu casamento. Vamos lá então, a realidade número 1. Eu sou responsável por minha própria atitude. Preste atenção nisso. Os mitos são aqueles. A realidade número 1 é esse. Eu sou responsável pelas minhas próprias atitudes. Lembrem-se disso. Essa é a realidade. Preste atenção, queridos. Aquilo que disse, que as pessoas dizem, que o ambiente em que eu vivo determina a minha felicidade. Não é verdade. Você pode mudar isso. Os problemas, irmãos, são inevitáveis. Não existe ninguém que não enfrente problemas e lutas. Agora, o estado de espírito do nosso coração é opcional. Você pode encarar um problema de uma forma e viver amargurado, cabisbaixo, rancoroso a vida toda. Ou você pode encarar o mesmo problema e mudar a perspectiva de tudo que você está vivendo, daquilo que você faz na sua vida. O nosso problema não são os nossos problemas. O nosso problema é a nossa reação aos nossos problemas. Como que nós reagimos? Porque se você tem um pensamento negativo, tem a atitude. Normalmente um pensamento extremamente negativo faz com que você possa ter também sentimentos negativos e gerar situações negativas. Se você colocar o seu foco apenas enquanto a situação está terrível e ficar apenas por aí, talvez a situação vai ficar pior ainda. Tem um texto bíblico, vamos ler um texto bíblico no próximo slide, por favor, irmão. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Observe, esses dois textos, de Mateus e de Filipenses, vêm mostrar como deve ser a nossa atitude com relação aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Antes de tudo, não importa qual seja o motivo da sua crise, se é um problema financeiro, se é uma dificuldade conjugal, se é um problema com seus filhos, não importa qual seja o seu problema, o que a Bíblia diz é que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Preste atenção, gente, nós não decidimos ficar ansiosos. A ansiedade é um sentimento que vem em função das nossas lutas. Ela não pede permissão para entrar no nosso coração. É próprio do ser humano ficar ansioso quando enfrenta uma situação que você não tem controle sobre ela. Se você tem para pegar aí, quem sabe fez um exame acerca de uma possível enfermidade grave, você vai pegar o resultado na próxima terça-feira, é normal, é natural que você fique com o coração ansioso antes de pegar o resultado desse exame. Nós não escolhemos ficar ansiosos. É por isso que Jesus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. É por isso que o outro texto de Pedro diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque você terá ansiedade. Esse sentimento virá no seu coração. Agora, não importa qual seja o seu problema, a realidade número 1 é essa: que você é responsável pela sua atitude interior. Você não escolhe ficar ansioso, mas você pode escolher não continuar ansioso. Pastor, mas como é que faz? Eu só vou saber mesmo o resultado na terça-feira, até lá vou ficar morrendo por dentro. Olá. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. É a oração. Então é só orar que passa. Beleza, mas eu orei e não passou. Calma aí, não é bem assim. O que o texto pressupõe é a confiança. De quem? Naquele a quem você está entregando a questão. Sei lá, vamos supor que eu tivesse que pagar uma dívida de 30 mil reais na terça-feira e eu não tivesse esse dinheiro. E aí, de repente, eu conversasse ali com o Marcelo, né? Falei: Marcelo, cara, estou sem dormir já uns 3 dias, cara, tenho que pagar a dívida terça-feira, não tenho dinheiro. E o Marcelo falasse assim: lascou-se, pastor, que eu também não tenho não, eu ia ficar ansioso, né? Mas se ele falasse assim: pastor, é o seguinte, eu estou com um dinheiro aplicado, se o senhor quiser eu posso te emprestar por 30 dias, até o senhor receber o outro negócio seu. Pode ser, se você puder me emprestar, não posso, beleza. Pronto, gente. Se isso acontecesse, o que ia acontecer? Eu ia estar menos ansioso. Não, eu sei que é tão uma dívida, mas conversei com o Marcelo vai me emprestar o dinheiro, e na terça-feira, pronto, vou dormir sossegado. Esse é o efeito da oração. É quando você entrega o motivo das suas aflições, da sua ansiedade, nas mãos de Deus. Aí você pode dormir, porque não importa qual seja o resultado do exame na terça-feira que você vai pegar, nessa ilustração que eu estou dando, não importa qual seja o resultado do exame, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Pode vir um resultado muito favorável e pode vir um resultado muito desfavorável, mas de um jeito ou de outro, Deus está no controle, e isso traz conforto ao meu coração. Um esposo que vive ansioso, uma esposa que vive ansiosa, precisa aprender a entregar nas mãos de Deus aquilo que aflige o coração da família. Para quê? Porque se você tem um coração tranquilo, você não apenas abençoa a vida das outras pessoas que estão na sua família, como também você tem mais tranquilidade para visualizar uma solução
para todos os problemas que vocês possam estar enfrentando. Então a primeira realidade é essa. Ao invés de acreditar no mito de que eu não posso ser feliz, porque o meu ambiente onde eu vivo, na minha casa, é um ambiente difícil, ao invés de acreditar nesse mito, acredite nessa verdade bíblica, de que você é responsável por sua atitude. Às vezes você não é responsável pelos seus problemas vieram, você não pôde fazer nada com relação à sua família, com relação ao seu casamento. Mas você é responsável pela forma como você reage a esse problema que agora você teve. Vamos lá. Segunda realidade que nós precisamos colocar no nosso coração é que as atitudes nossas afetam os nossos atos. Isso é uma verdade, não é um mito. As minhas atitudes afetam os meus atos. Se eu tenho sempre uma atitude pessimista, sempre olhando o lado negativo das pessoas e das coisas, obviamente, irmãos, que os meus atos também serão pessimistas. Os meus atos também serão atos que vai trazer mais problema do que solução. Por outro lado, se eu tenho uma atitude mental diferente, se eu tenho de fato uma atitude positiva, se eu sou uma pessoa que, mesmo não tendo condições de controlar o meu ambiente, mas eu tenho uma atitude positiva, isso facilita mais as coisas. Talvez você diga, mas pastor, o meu esposo ou meu cônjuge é alcoólatra, eu não posso fazer nada, esse é um problema que ele que é alcoólatra, o meu cônjuge, não sou eu, mas a sua postura com relação ao seu cônjuge pode ser uma postura pessimista ou otimista, e isso vai determinar os seus atos. Porque se você acredita que as pessoas não mudam, se você acredita que eu não posso ser feliz por causa do meu ambiente, se você acredita nesses mitos, então as suas atitudes vão ser de derrota e de entrega. Eu vou lutar porque não adianta mesmo. Mas se você acredita que a sua atitude muda os seus atos, então é diferente. Aí passa a ser diferente. Tem um versículo bíblico, vamos ler esse versículo, vamos lá? Assim, toda árvore boa, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Você é uma árvore boa ou você é uma árvore má? Quais são os frutos? Você precisa controlar o seu próprio coração, a sua própria atitude. Você precisa trabalhar a sua mente na presença de Deus, para quê? Para que você possa fazer parte da solução dos problemas que você possa ter em casa, e não dos próprios problemas. Faça parte da solução. A sua atitude mental tem muita coisa a ver com a solução dos seus problemas. Essa é a segunda realidade. Vamos lá. Terceira realidade que nós precisamos crer e viver é de que eu não posso mudar os outros, mas eu posso influenciá-los. Essa é a realidade. Quando você acredita naquele mito de que ninguém muda, as pessoas não podem mudar, você nem tenta. É aquela história, fala assim, não, já tem 20 anos que eu sou casado, minha esposa nunca resolveu esse problema, nunca teve esse comportamento que eu gostaria que ela tivesse. Tá bom, larga para lá. Então, tá bom, deixa, vou tentar ser feliz assim mesmo, porque não tem o que fazer. Mas se você sabe que você não pode mudar o seu cônjuge, mas você pode influenciá-lo, aí é diferente. Porque aí você abre um leque de ações, de possibilidades, de oportunidades, que você pode fazer alguma coisa. Não é que você vai ficar simplesmente desistindo do seu cônjuge, ou da situação dos seus filhos, sei lá, qual é as dificuldades que você enfrenta no seu problema. Mas você pode influenciar
o seu cônjuge, você pode influenciar as pessoas. Você pode tratar bem uma pessoa que te trata mal. Você pode evitar manipular a outra pessoa. Você pode tentar ver o lado bom na vida das pessoas. De todas as pessoas, inclusive os seus cônjuges. Observa que essa ideia de que eu posso influenciar, observe que se aplica positivo e negativamente. Você pode influenciar as pessoas negativamente também. Se você trata alguém com rispidez, certamente que essa pessoa vai ter uma atitude ríspida com relação a você. Se você trata alguém com amor, com carinho, certamente você vai também ter uma resposta positiva dessa ação que você fez. Eu não sei qual que é a sua prática, né? O seu dia a dia, mas você tem uma capacidade de influenciar o seu cônjuge, positivo ou negativamente. Lógico que nós estamos falando aqui na possibilidade que você não pode mudar o seu cônjuge, mas você pode trabalhar para que o seu cônjuge mude, para que ele seja influenciado a ponto de ele mudar. Se por acaso o marido chega para a esposa, dá um beijo, dá um abraço, diz: querida, eu te amo. Essa é uma ação que o marido faz que certamente terá um resultado, um retorno dessa ação. Talvez você diga: lá em casa não tem jeito não, pastor, minha mulherzinha, tadinha, ela não desconfia nunca, mas é rude, é bruta minha esposa, né? Errado. Insista, persista. Atos de carinho, gente, atos de amor precisam ser persistentes. Você não pode querer passar uma boa parte da vida tendo um comportamento que desagrada o seu cônjuge e de repente mudar de uma hora para outra e esperar um resultado de uma hora para outra também. É preciso que você faça o caminho inverso. Você pode influenciar o seu cônjuge para que ele mude. Lembre-se daquele versículo: que você quiser que as pessoas façam para você, é isso que você tem que fazer para as pessoas. Você quer que o seu cônjuge seja carinhoso, então seja carinhoso também com o seu cônjuge. Não, mas não tem jeito, porque meu marido é um brucutu e tal, ele nunca... Calma, continue tratando com amor e com carinho. Se seu marido é um brucutu e muito áspero, muito ríspido, não é você sendo áspero e ríspido que vai fazer também mudar alguma coisa. Na realidade, você não tem nada a perder amando e fazendo o bem para o seu próximo. Vamos ver o versículo que está aí. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Aplique isso na sua vida. Aplique isso no seu casamento. Ao invés de você desistir de tudo e começar a agir também da mesma forma, pagar com a mesma moeda, ao invés de você agir de uma forma, da forma como você é tratado negativamente, trate positivamente. Trate positivamente. Às vezes a pessoa diz assim: mas pastor, eu sei que eu preciso tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Agora, se meu marido me trata mal, é porque ele quer que eu trate ele mal também. Não é isso que o texto bíblico está dizendo, né? Como você quer ser tratado, trate o outro. Então, vou no coice, né? Que parece que quer receber isso. Mas observe, quando diz vença o mal com o bem, é o ponto de equilíbrio para você não chegar a essa conclusão, de que o seu cônjuge quer ser maltratado porque ele está te maltratando. Se você retribuir o mal com o mal, você vai estabelecer na sua casa um processo de afastamento. Teu marido faz alguma coisa que você não gostou, você se afasta dele e dá um coice nele também. Porque ele recebeu um coice, ele vai se afastar de você e vai te jogar uma pedra.
E como te jogou uma pedra, você vai mais para longe e joga uma flecha nele. E como você jogou a flecha, ele afasta de você. Esse processo faz com que vocês, ao invés de se unirem, vão se separando gradativamente. É por isso que fala de vencer o mal com o bem. Não estou dizendo que, mas só fala assim porque no seu casamento é tudo às mil maravilhas. E não deixa de ser. Entretanto, não importa qual seja o problema, o princípio bíblico se aplica nessas situações, inclusive no nosso relacionamento conjugal. E é essa verdade, essa realidade de que eu não posso mudar o meu cônjuge, mas eu posso influenciá-lo, é que faz com que a gente tenha uma esperança. Uma esperança. Talvez você fale, não, pastor, eu não sei não, já estou com tantos anos de casado, mas eu já perdi a esperança. Meu casamento é isso aí mesmo, que tinha que ser já foi, agora é a gente levar isso aí, né, a vida toda, vamos empurrando esse casamento aí para ver o que acontece lá na frente. Não, queridos. Às vezes você está tendo um pensamento assim porque você está acreditando nos mitos. Mas a realidade é que há sim possibilidades de haver mudanças. Realidade número 4, vamos lá. Realidade número 4, os meus atos não são controlados pela minha emoção. Os meus atos não são controlados pelas minhas emoções. Essa é a realidade. Mas como assim, pastor? É a realidade, queridos. Eu sei que nós sempre tentamos agir de acordo com os nossos sentimentos. Mas uma coisa é certa, as nossas emoções não controlam os nossos atos. Vocês se lembram que eu estive aqui no ano passado, atrasado, sei lá, uma época eu estive aqui, aí para trás. E que eu estava falando sobre um outro assunto, e eu citei um exemplo para mostrar que ilustra bem essa questão de que meus atos não são controlados por minhas emoções. Quando você acorda de manhã para ir para o trabalho, normalmente as pessoas não acordam 6:30 da manhã, feliz da vida, cantando, sorrindo. Acorda contrariado, porque queria ficar mais tempo na cama, queria ficar mais tempo dormindo. No entanto, todos nós que temos o nosso trabalho, acordamos cedo, contrariado, e os nossos atos são feitos contrariando as nossas emoções. As nossas emoções, o nosso sentimento, não determina o nosso ato. Aquela ilustração também, que já usei aqui com vocês, né, no outro estudo. Se você está lá na sua casa, tendo um dia daqueles horríveis, com meninada tudo suja, e gritando, berrando, e você fica nervoso com alguma coisa, e de repente o pastor Gil liga na sua casa, o que você faz? Você excomunga o seu pastor? Não, pastor, tem dó, se é hora de ligar na casa dos outros, não tem o que fazer não. Hoje não é segunda-feira não, vai trabalhar. Você fala isso para o seu pastor? Não. Você pega o telefone e diz, pastorzinho querido, que bom que o senhor ligou aqui em casa, coisa boa ouvir a cor da vossa voz. O que aconteceu? Seus atos foram uns contrários às suas emoções. Você se controlou e não agiu segundo as suas emoções. E esse princípio se aplica também em várias outras situações. Você não precisa agir com base nas suas emoções. Seus atos podem ser controlados. Quando você faz essas coisas que citei aqui, que você agiu contra as suas emoções, você provou que essa é uma verdade. Agora, perceba, quando eu falo que você se controla numa situação, você está lá nervoso, o seu pastor liga para você e você se controla e fala bem com o seu pastor, você mesmo se controlou. Agora imagina se você levar em consideração o resultado da ação do Espírito Santo, que Paulo chama de fruto do Espírito.
que é o domínio próprio, por exemplo. É outro motivo para você botar essa verdade na sua cabeça. Não é porque você está triste com seu cônjuge que você precisa fazer com que essa tristeza oriente as suas decisões, as suas ações. Não é porque você está magoado com a sua esposa ou com seu marido que você vai ter as suas ações controladas por essa mágoa. Você pode fazer diferente. Texto bíblico, vamos lá? Vamos ler. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Esse é um exemplo que nós temos na Bíblia. Existem vários outros, mas eu quis colocar esse porque é o mais contundente. Esse homem era o líder da nação de Israel. Eles tinham que tomar uma decisão hiper mega difícil. No entanto, ele estava sentado chorando porque não queria fazer aquilo. E os anciãos chegam e dizem: espera aí, que história é essa? Você é o líder, levanta, ser forte, faz o que você tem que fazer. A vontade dele era sentar na calçada e ficar chorando, talvez, como alguns de vocês possam estar dizendo: a minha também é essa, pastor. Quando eu penso no meu casamento, dá vontade de ir para a rua, sentar no meu filho e ficar chorando lá, né? No entanto, você pode ter as suas ações não ditadas pelas suas emoções. Por quê? Porque os seus atos, as suas ações, não controlam ou não são controlados pelas suas emoções. Você pode fazer diferente. Você pode agir de forma diferente. Lembre-se sempre disso. Vamos em frente. Eu penso que, só um pouco, esse texto em Esdras capítulo 10, tá? Depois, se você quiser conferir lá qual era a decisão hiper mega difícil que esse homem tinha que tomar. Esdras capítulo 10. Vamos lá, realidade número 5. Quinta realidade: admitir as minhas imperfeições não significa que eu sou um fracasso. Essa é a realidade. Admitir as minhas imperfeições não significa que sou um fracasso. A maioria dos casamentos com problemas inclui um muro de pedra entre o marido e esposa, que foi erigido através de muitos anos. Cada pedra representa um evento passado em que um deles falhou para com o outro. Às vezes nós vamos passando o tempo e você vai criando esse muro fictício entre vocês, por causa da falha de um para com o outro. Agora perceba, queridos, quando você admite, quando você admite que você falhou, não quer dizer que você é um fracassado. Quer dizer que você é um ser humano. Só isso. Quer dizer que você pode ter tomado decisões erradas na sua vida, que trouxe o fracasso, mas isso não quer dizer que você vá continuar agindo da mesma forma. O futuro não pode ser determinado pelo passado. Nós precisamos viver o presente, olhando para o futuro, soltando as amarras do passado. Não é porque tem 15 anos que você não consegue fazer alguma coisa que você gostaria de ter feito, que você não vai conseguir daqui para frente. E é essa ideia que nós precisamos entender. Quando eu admito os meus erros, eu dou o primeiro passo para desfazer esse muro. Ou seja, eu tiro uma pedra desse muro. É até bom que a gente pense nisso, para que você, ao cometer um erro, não se arme com relação ao seu cônjuge. Mas, pelo contrário, admita isso. Por quê? Porque ao fazer isso, você evita de colocar mais uma pedra entre vocês.
Deixa eu tentar achar aqui um exemplo de ação. Tá bom. Suponhamos que eu esteja pregando aqui e por uma questão qualquer eu esqueço de controlar o meu tempo. E prega aqui um sermão de 1h30. Né? Não é possível, pastor. Não vai desconfiar que nós temos algo que fazer na vida, não. Né? O sermão do pastor está igual uma espada de 2 gumes, né? Comprida e chata, né? E aí, tá bom, eu estou pregando, você está com esses pensamentos negativos com relação ao meu tempo. E aí eu vou ali para a porta cumprimentar os irmãos, e na estrada, nesse trechinho entre o púlpito e a porta, eu vou pensando, caramba, hoje eu extrapolei meu tempo. Eu preciso de controlar isso, eu preciso ser mais zeloso da próxima vez. Fui lá para a porta. Chegando lá, você tenta se segurar, mas você não consegue, né? Você diz, vereador, 1h30, hein? Eita! A minha atitude poderia ser, meu irmão, eu sou um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Se ele quis falar muito, é problema dele. É porque ele tinha muita coisa para dizer para você. Não venha reclamar comigo. Deixe de ser ovelha rebelde. Imagina, como é que você vai reclamar? Eu posso brigar com você. Se eu fizer isso, você vai sair daqui, você vai perder a bênção de ter ouvido uma palavra de 1h30, e você vai sair daqui com alguma reserva e talvez estabelecer uma certa crise entre nós. Mas se ao fazer isso lá, reverendo, 1h30, hein? Eita! E eu falar assim, minha irmã, sabe que eu estava pensando exatamente isso? Eu também percebi, eu acho que da próxima vez eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo. Acabou, gente. Morreu o assunto. Por quê? Porque eu tive uma atitude de admitir a minha imperfeição, eu assumi o meu erro, a minha imperfeição, disse que vou procurar corrigir, e essa mesma situação se aplica nos nossos relacionamentos interpessoais, inclusive no casamento. O nosso grande problema é que se a esposa faz alguma coisa que o marido não gostou, se ela teve algum erro, o marido fala, ao invés de assumir o erro, ela se arma contra o marido. Se o marido faz alguma coisa que não deu certo, e ele chega em casa e a esposa vem, buzinar no ouvido dele, ao invés de admitir o erro, ele se arma contra a esposa. E esse é a nossa grande luta. Porque nós temos dificuldade de admitir os nossos erros. E eu sei que você está tendo dificuldade de admitir essa ideia, de que você tem dificuldade de admitir os seus erros. Mas é assim, é próprio do ser humano buscar justificativa para os seus erros e não assumir os seus erros. Qualquer coisa, pode prestar atenção. Rarissimamente a pessoa vai falar alguma coisa contigo, você, rapaz, é mesmo, pisei na bola. Normalmente a pessoa fala, não, mas é porque é o seguinte, deixa eu te explicar o negócio. Espera aí, não é assim também não. O que aconteceu de fato, aí você começa a inventar subterfúgio para justificar o seu erro. É por isso que a realidade número 5 é essa. Ao admitir as minhas imperfeições, não está dizendo que eu sou um fracasso. Estou dizendo que eu sou humano, que eu erro. Lembram-se de Davi, segundo Samuel 12, põe um texto aí por favor. Olha só, vamos lá. Então, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Toda vez que a gente estuda sobre Davi, e você vai lá em Atos capítulo 13, e o testemunho que tem lá é que achei Davi, homem segundo o meu coração. Aí você vai ver a vida de Davi. Você fala, como é que um homem safado daquele poderia ser homem segundo o coração de Deus? O cidadãozinho que cometeu erro. Mas sabe por quê, queridos? Porque quando Davi foi repreendido por Deus, ele não ficou inventando desculpa. Ele podia ter inventado desculpa, podia ter inventado uma série de coisas, mas quando o profeta diz, você que fez aquilo, a parábolazinha da ovelha, etc e tal, o que Davi respondeu foi só isso aqui, ó.
pequei contra o Senhor. Ponto final. Não justificou, não tentou achar desculpa, simplesmente assumiu o seu erro. Ah, mas ele é um cara fracassado. Não, pelo contrário. Foi um homem de grandes vitórias. Não porque não errava. Você cometeu trocentos erros. Mas porque quando errava, admitiu o seu erro diante de Deus. E é isso que nós precisamos encorajar um ao outro, no caso do casamento, para que nós possamos abençoar a vida um do outro e fazer com que nós todos possamos levar para o casamento, fazer parte da solução dos nossos problemas e não dos problemas em si. A última verdade que gostaria que você enfatizar para você, que você precisa pôr no seu coração, é que o amor é a arma mais poderosa para o bem que existe no mundo. O amor é a arma mais poderosa para o bem que existe no mundo. O amor é irresistível. O amor tem um poder tão grande para dominar e controlar o próprio ódio. Talvez eu pudesse lembrar aqui para vocês vários exemplos de pessoas que eram terríveis, mas porque foram amadas, acabaram se quebrantando e mudando a própria vida. Tem vários exemplos, que eu poderia estar aqui, não vou estar com o nosso tempo, não me permite, senão vai ver aquele negócio da hora e meia, você vai reclamar depois ali, né? Mas quantos exemplos, por exemplo, de crianças de rua, delinquentes, que foram amadas por alguém, que investiu, a própria criança roubou a pessoa amou, a própria criança agrediu a pessoa amou, a própria criança, a pessoa amou, até que o amor venceu o ódio. O amor é a arma mais poderosa para o bem que existe no mundo. Lembre-se disso. Toda vez que você demonstra amor para com o seu cônjuge e você não tem um retorno desse amor, continue amando. Continue demonstrando amor. Bata, insista nessa tecla. Por quê? Porque o amor tem um poder muito grande. O amor tem uma força muito grande. Você não pode desistir do seu casamento, não pode desistir do seu cônjuge, mesmo que ele não faça força nenhuma para segurar o casamento, ou mesmo que ele faça tudo quanto é força para o seu casamento acabar, porque tem cônjuge que é assim, né? Ele se esforça para não dar certo. Mas mesmo que o seu cônjuge faça um esforço muito grande para você ser uma pessoa infeliz, continue amando, continue demonstrando amor. Vamos ver um texto bíblico? Coloca um texto bíblico aí, vamos lá. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Preste atenção nesse amor de Jesus. Eu estou usando esse exemplo do marido para com a esposa, porque é o mais vívido que nós temos na Bíblia. O marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ah, que legal, né? Porque espiritualmente, etc. Não é essa a ideia não, queridos. A ideia é que quando Cristo amou a igreja era prostituta, era suja, era rebelde, e Cristo ainda assim amou a igreja. E mais, não foi só amor de palavra não, a si mesmo se entregou por ela. Essa é a situação que nós precisamos colocar no nosso coração. Ao invés de viver limitados, bitolados, enclausurados pelos mitos populares, quem sabe você resolve viver a verdade no seu relacionamento. E aí eu poderia até voltar a falar da mesma forma aquele versículo que falamos no começo. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam para você. Vamos fazer então aqui uma aplicação. Vamos lá? Clica aí, por favor, irmão. Mitos populares. Meu estado de espírito é determinado pelo ambiente em que vivo. Você, por acaso, tem caído nessa armadilha de acreditar que a sua felicidade é determinada pelo comportamento do seu cônjuge? Ah, mas pastor. Não.
Isso é mito. Seu cônjuge pode ser alguém difícil. Seu cônjuge pode até lutar para que você seja uma pessoa infeliz. Mas isso é um mito, porque a sua felicidade não depende de ações externas, mas depende da sua paz interior. A paz de Cristo que excede todo o entendimento. Essa questão de dizer assim, eu sou infeliz porque meu cônjuge faz tudo para que eu seja infeliz, é errado. Pode até ser que seja verdade o fato de seu cônjuge fazer de tudo para te entristecer. Mas você ser uma pessoa triste, cabisbaixo, amargurada, negativo. Isso é você que determina, é você que vai filtrar o que entra no teu coração e o que fica de fora. Lembre sempre disso. Segundo mito, as pessoas não podem mudar. Você desanimou, acreditando que o seu cônjuge não é do jeito que você gostaria, mas não tem outro jeito, isso também é mito. As pessoas podem mudar sim. Quem sabe se você usar essa britadeira do amor e continuar batendo firme, com o amor, gente, não é batendo firme de verdade não, tá? Continuar amando, insistindo, pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde esse edifício cai e o teu cônjuge será quebrantado de repente, sem que haja cura, como diz um texto de Provérbios. Outros mitos que nós aprendemos: quando se tem um mau casamento, só existem duas soluções: acomodar-se uma vida miserável ou sair dela. Você deixou vencer por essa obsessão de que só existem essas duas alternativas? Não, queridos, isso é mito. Existem outras possibilidades. Não é você dizer assim, que droga, Deus não permite que eu separe. Não é isso não. Na realidade, uma coisa que você precisa aprender, de fato, Deus não permite que separe. Mas Deus determina que você seja feliz no seu casamento. Que jeito? Aí você tem que buscar outras soluções para que você possa ser feliz no seu casamento. E o último mito é que algumas situações não tem jeito mesmo, e esse é o meu caso. Não existe isso, queridos. Para tudo há uma solução. Para tudo. Para qualquer situação. Talvez, se você pudesse, quem sabe eu pudesse te dar aqui um conselho, é que quem sabe você pudesse buscar ajuda. O grande problema é que às vezes no casamento nós estamos no meio de um redemoinho que nós não achamos o caminho da saída. Alguém que Deus coloca como bênção na nossa vida, um conselheiro, um pastor, alguém que possa te ajudar, um casal amigo, que tenha maturidade, pode ser usado por Deus para te mostrar a saída. Talvez o que você precisa fazer de fato é abrir o seu coração para receber apoio da parte de Deus, aqueles que Deus certamente estará enviando para abençoar a sua vida. Vamos fazer uma recapitulação, viver a realidade. Primeira realidade, eu sou responsável por minhas próprias atitudes. Segunda realidade, as atitudes afetam os meus atos. Terceira realidade, eu não posso mudar o meu cônjuge, mas eu posso influenciá-lo. Quarta realidade, os meus atos não são controlados por minhas emoções. Eu posso agir de forma contrária a elas. Quinta realidade, admitir as minhas imperfeições não significa que sou um fracasso. Significa que eu sou um ser humano normal, que comete erros e falhas. E sexta realidade, o amor é a arma mais poderosa para o bem que existe no mundo. Viver essa realidade, ao invés de viver aqueles mitos, não só é uma prevenção de um casamento cheio de problemas, como também é o remédio para corrigir os problemas que porventura vocês possam estar tendo, ou que nós possamos estar tendo no casamento que Deus nos deu. Amém? Alguma observação que alguém gostaria de fazer? Não? Vamos orar então, curve sua fronte. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de refletir sobre a nossa vida conjugal. Nós queremos, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor a reflexão que tivemos nessa noite. Suplicar que o Teu Espírito Santo aplique essa reflexão no coração de cada esposo, de cada esposa aqui presente. E que ao ir embora para casa hoje, todos nós possamos voltar para casa com um coração cheio de esperança, de que o Senhor tem, de fato, o poder necessário para mudar a nossa própria mente,
a fim de que deixemos de viver com esses mitos populares e passemos a viver a realidade da verdade revelada na Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos a mudar o nosso comportamento, a nossa atitude, para que sejamos bênção na vida do nosso cônjuge, na vida da nossa família, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.